Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. Nesse vídeo, dicas para você mitar agora na rodada de número 36. Pessoal, restam apenas 3 rodadas e vão ser 3 mitadas. Hoje a pontuação do nosso time, 118,64, pontuação muito boa. Não explodimos porque a gente não tinha uma lampa. Nosso time, apostamos, arriscamos e a aposta não foi muito boa, porém não deixa de ser uma excelente pontuação, 118,64. Pessoal, vamos lá para o nosso esboço para a rodada de número 36, mas antes eu peço para vocês, todo vídeo eu peço para vocês, siga a gente no nosso Instagram, porque é lá que a gente posta o nosso time final momentos antes do fechamento do mercado. E outra coisa, fala aí para mim como foi a sua mitada nessa rodada de número 36. Eu quero muito saber se as nossas dicas aqui estão funcionando para vocês. Vamos lá então, esboço para a rodada de número 36. Chegando aqui na tela de escalação, o que é que essa 36ª rodada nos traz? A primeira coisa é que o mercado fecha 20 e 29 dessa quinta, um horário ali atípico em se tratando de fechamento de mercado. Outra coisa interessante para essa rodada é que a gente vai ter apenas 7 jogos válidos. E dentro desses jogos, a gente não vai ter nem Flamengo, nem Palmeiras, que são ali os líderes da competição e base para muitos times. A gente sempre está escalando alguns jogadores dessas duas equipes. Outra coisa que merece destaque dessa rodada é que é a última rodada do mês de novembro. Então, muitas ligas, muitos mensais vão estar sendo decididos nessa rodada. Então, pessoal, se você quer se manter na sua zona de premiação ou se você quer tirar aquela diferença, veja esse vídeo até o final, porque a gente trouxe um time bom e dicas bem interessantes para vocês. Vamos lá, então, para o nosso esboço. E a gente vai começar aqui pelas nossas laterais. Aqui nas laterais, pessoal, eu sempre gosto de começar aqui pelas laterais, porque é sempre um ponto sensível, tanto para quem quer tirar a diferença, quanto para quem quer se manter ali na zona de premiação, porque a gente tem sempre bons laterais. Aqui, para vocês, o nosso top 4 para a rodada. Reinaldo, a fase do Reinaldo é insana, porém, fora de casa, vira e mexe, ele derrapa. Kaique Bruno e William, 2 dos principais laterais do campeonato, os 2 melhores no nosso entendimento. E aqui, Paulo Henrique, que deu uma queda muito grande, assim como todo o time do Vasco, mas tem um jogo da vida dele nessa rodada. 4 excelentes opções para você estar escolhendo as 2 melhores no seu entendimento. Como apostas, principalmente para você que quer diferenciar, eu trago aqui para vocês Samuel Xavier e René, partidaça para ambos. E aqui, laterais do Santos, que pega aí um morto Sport, já rebaixado, último colocado. Então, Souza e Igor Vinícius cercando essa lateral do Santos é uma estratégia bem interessante para você que quer tirar a diferença. Para o nosso time, nesse primeiro momento, a gente vai com Kaique Bruno, a fase dele é espetacular. E aqui, aposta na rodada, Souza, da equipe do Santos. Vamos então aqui agora para os nossos zagueiros. Aqui na zaga, pessoal, eu começo com 2 principais times para zagueiros para essa rodada. Cruzeiro, que deve estar aí bem escalado, Fabrício Bruno e Vilauba, apesar desse jogo encardido. E aqui, Thiago Silva e Freitas, zaga do Fluminense. Preste atenção aqui, o Fluminense vem de 7 vitórias seguidas em casa, com 6 SGs mantidos. Então, Thiago Silva, Freitas, excelentes opções. Para você que quer apostar, zaga do Santos, cercando esse SG do Santos, bem provável, com Lampérez e Adonis. E zaga do Vitória, bem segura, com Camutanga, Edu e principalmente aqui ele, Lucas Alté, que vem numa média boa jogando em casa. Para o nosso time, nesse primeiro momento, a gente vai estar indo aqui com o Luan Pérez, vamos dobrar Santos na zaga, e ele aqui, Thiago Silva, vamos cercar um SG do Fluminense na rodada. Vamos agora fechar a nossa zaga com nossos técnicos e os nossos goleiros. Técnicos para a rodada, eu trago aqui para vocês 3 bons nomes. Leonardo Jardim, deve ser um técnico aí bem escalado. Juan Vodivoda é o técnico que tem o melhor jogo na rodada. E aqui, Luiz Obedia, pela essa fase do Fluminense muito boa, jogando em casa. Para o nosso time, Juan Vodivoda vai ser a nossa escolha. Goleiros para essa rodada,
E aqui é uma posição que você pode estar indo apostando. Eu trago para vocês Cássio, dobra do Cruzeiro. Fábio, que tem um bom jogo em casa, deve ser bem exigido por essa equipe do São Paulo. Leonardo Jardim, que pega aí um Inter, que dos últimos 5 jogos fora de casa cedeu 3 SGs. Ronaldo, equipe do Juventude, chuta muito. Se o Bahia mantivesse SG, pode explodir, assim como explodiu o Carlos Miguel. E aqui, pessoal, Gabriel Brazão deve estar entre os goleiros mais escalado, porque pega essa frágil equipe do Sport. Para o nosso time, vamos fazer uma aposta, vamos com ele. Cássio vai ser a nossa escolha. Vamos agora fechar o nosso time com o nosso meio e com o nosso ataque. Aqui no meio de campo, pessoal, eu trouxe aqui excelentes nomes para vocês que vão martelar sua cabeça muito para você escolher as 3 melhores peças. Começando pelo meio de campo do Santos, Neymar voltou a ficar em dúvida. O Neymar treinou hoje com o grupo. Pode ser sim que ele apareça no jogo contra a equipe do Sport. E se aparecer, é unanimidade, mesmo com 50%. Aí eu tenho meio de campo do Inter, com Alan Patrick, que vem de 2 partidas muito boas. Matheus Pereira, apesar desse jogo fora de casa, apesar de não estar entregando muito, mas pode surpreender, dispensa qualquer tipo de comentário. Garro, por jogar em casa, Garro e o Roberto, essa dobradinha pode acontecer na rodada. E aqui, pessoal, 2 apostas muito boas para você que quer sair um pouco dessa curva. Lúcio Costa, da equipe do Fluminense, e ele, Felipe Coutinho, que está devendo, mas uma hora ele vai voltar e contribuir. Então, Felipe Coutinho aqui pode ser a sua surpresa para a rodada. Para o nosso time, o que é que a gente está pensando em fazer? Se o Neymar for para o jogo, a gente vai aqui com o Neymar, vamos escolher ele, esperar por notícias. Barrial, vamos dobrar o jogo mais fácil aí da rodada. E ele aqui, o Matheus Pereira, vamos fechar o nosso time com ele. Aqui no ataque, pessoal, eu começo com ataque padrão para a rodada. Caio Jorge, Yuri Alberto e Ryan. E dificilmente a gente vá sem esses 3. Mas eu trouxe aqui ainda algumas boas opções para vocês. Começando com o ataque do Santos, aqui com ele. Guilherme deve ter gol do Santos nessa rodada. Canta La Pedra, jogador do Vitória. O Vitória que precisa vencer essa partida. E o Mirassol, pessoal, das últimas 6 partidas que fez fora de casa, tomou gol nas 6. Canóbio, para você cercar essas 7 vitórias seguidas do Fluminense em casa. E aqui o William José, o Juventude, que vai aí para cima de qualquer jeito do Bahia e tá tomando muito gol de centroavante. O Luciano só não fez gol porque ele perdeu o gol de cara a cara ali com o goleiro na rodada passada. Assim, o nosso time vai com Cássio no gol, Souza e Kaique Bruno nas laterais, Luan Pérez e Thiago Silva, nossa dupla de zagueiros, Neymar, Barrial e Matheus Pereira. Vamos aguardar por notícias do Neymar. E nosso ataque vai com Caio Jorge, Yuri Alberto de capitão e Ryan do Vasco. Comandando todo mundo, Juan Vodivoda, reserva de luxo, William José. E esse nosso time custou 133,47 e a gente espera mais uma mitada em mais uma rodada.